nessa última semana, uma proximidade sua com o senador Cleitinho. Como é que tá isso? Essa aproximação ela já existe. Adelino, na verdade, eu sou indignado com a visão que boa parte das pessoas da capital tem do interior. Você considera um erro do governador Romeu Zema de o não ter te apoiado para a eleição da MN? Bom, foi uma escolha. Teve uma reviravolta na política de Minas Gerais envolvendo você, a sua esposa, a deputada Lúde Falcão, e o governador em exercício, o vice-governador Matheus Simões. Agora, se a pessoa quer agredir a minha esposa verbalmente, mas é uma agressão. Isso, a gente sabe que isso não está previsto esse tipo de comportamento, né? Uma agressão descontrolada contra uma mulher que é deputada estadual, que é esposa, que é mãe, que a gente não pode admitir. Acima de tudo, uma covardia. O prefeito de Patos de Minas e presidente da AMM, Falcão, pré-candidato a governador do estado. A gente falou sobre vários assuntos. Você consegue acompanhar essa entrevista no YouTube, no Spotify, em tudo quanto é lugar, viu? Muito bem, Poder Entrevista com o presidente da AMM, Falcão, também prefeito de Patos de Minas, uma liderança no estado de Minas Gerais, com uma pegada bem diferente, vem ganhando visibilidade aí nos últimos meses. Falcão, seja bem-vindo ao Poder Entrevista aqui do nosso Regionalzão. Muito obrigado, Adelino. Eu acompanho o trabalho de vocês. Como eu havia te dito, admiro o que vocês vêm fazendo, porque a informação é a arma mais importante que o cidadão pode ter. É super importante também a gente prestar contas do nosso trabalho enquanto prefeito aqui de Patos de Minas e também como presidente da Associação Mineira de Municípios, a ANM. É um prazer falar com vocês, viu? Muito obrigado. Eu queria perguntar como é que está esse cenário estadual. Eu tenho comentado muito nos bastidores, eu tenho falado muito do seu posicionamento e foi especulado nessa última semana uma proximidade sua com o senador Cleitinho. Como é que está isso? Essa aproximação ela já existe, ela já vem de algum tempo. O Cleitinho tem vindo a Patos de Minas com frequência nos últimos anos, tem destinado emendas para recapeamento. Ele já foi na minha casa 2 vezes, já veio na Festa Nacional do Milho, né, que eu aproveito para convidar toda a audiência de vocês para também prestigiar. Certamente muita gente já conhece. Em maio desse ano nós teremos novamente aí a FENAMILHO, Festa Nacional do Milho. Então é natural que nesse período, especialmente nesse ano, que nós teremos a eleição para senador, deputado federal, governador, presidente, que a gente também dialogue mais ainda com o Cleitinho, que tem sido alguém que defende o interesse das pessoas que estão na ponta, né? Com essa carga excessiva de impostos que a população paga. Ele conseguiu essa lei agora do IPVA, dos carros que têm mais de 20 anos, né, isentos em Minas Gerais, por uma iniciativa dele, e ele tem nossa admiração. Muito bem. Existe a possibilidade de você compor uma chapa com ele. Eu até comentei na Jovem Pan esses dias, falei, o Falcão tem cara de cabeça de chave, mas como é que tá? Existe essa possibilidade? Olha, tudo isso é muito difícil, não é algo simples, porque eu tenho mandato como prefeito aqui de Patos de Minas, e o nosso mandato vai até dezembro de 2028. Que a situação envolvendo candidatura nesse ano, seja a governador, a vice-governador, senador, deputado federal, envolve um afastamento da prefeitura, uma renúncia, melhor dizendo. Então, eu trato dessa possibilidade com os pés no chão, mas eu já disse e repito aqui para vocês que eu vou participar de um projeto pensando no futuro de Minas Gerais. A Minas Gerais que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, um estado que volte a ser destaque nacional, um estado que tome frente das grandes discussões no Brasil, até porque nós somos o segundo estado da federação. Minas Gerais, junto com São Paulo, são os estados mais importantes da nossa federação. E Minas Gerais, inclusive, é uma síntese do Brasil. Aqui nós temos a mineração como uma grande força, mas o agronegócio, especialmente da nossa região, inclusive, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, hoje é a região mais de empregos em Minas Gerais,
por conta do grafé do Cerrado Mineiro, por conta da produção de leite. Dos 10 municípios que mais produzem leite no Brasil, 5 estão aqui na nossa região. Patos de Minas, Patrocínio, Coromandel, Lagoa Formosa, enfim, nós temos uma grande bacia na suinocultura, na produção de grãos como um todo, nas indústrias. Uberlândia se consolidou como a segunda cidade de Minas Gerais, é uma das principais cidades do Brasil hoje, e nós temos ainda Uberaba, Araguari, Patrocínio, Araxá e todas as outras cidades que são menores, mas que são igualmente importantes. Esses municípios somados, eles compõem uma região que hoje é o berço do desenvolvimento do agro, não só de Minas, como do Brasil. Então, nós vamos participar dessa discussão. Existe a possibilidade, sim, de candidatura também, inclusive. Eu já falei com o Cleitinho e vou falar aqui para vocês. Se ele vier candidato a governador, ele tem meu apoio. Nós vamos discutir essa composição. Agora, se ele não vier candidato a governador, eu penso seriamente em colocar o meu nome. Eu já venho discutindo essa possibilidade, colocando para os prefeitos, para os vereadores, para a população. Eu nunca tive medo de desafio. Aqui no meu município, pouca gente acreditava na nossa candidatura. Eu fui eleito e depois reeleito com mais de 85% dos votos, a maior votação da história, e fui o primeiro prefeito reeleito aqui da história de Patos. Na eleição da AMM, da Associação Mineira de Municípios, eu tive o voto de quase 400 prefeitos e prefeitas de Minas Gerais também. Pouca gente acreditava. A gente trabalhou contra a máquina do governo do Estado e conseguimos a eleição também contra todas as expectativas. Então, a gente não tem medo de desafio. Eu acho que o momento de Minas Gerais, ele pede. Ele pede coragem, ele pede projeto, inovação, tecnologia, visão de futuro, um plano de voo para Minas Gerais. E eu estou me colocando à disposição, não necessariamente para candidatar, mas para colaborar nesse sentido. Hoje mesmo, eu entrevistei o Gabriel Azevedo. Algum tempo atrás você postou uma foto tomando um café com ele, e muita gente tratou isso como um ensaio e tudo mais, até no Brasil que a gente vive, se você tirar uma foto, conversar com alguém, tudo tem um porém. Você não pode simplesmente sentar lá e conversar com o Gabriel Azevedo, que fala pra caramba não, porque aí você já está montando chapa. Enfim, neste Brasil, eu trago o assunto do Gabriel Azevedo aqui, por quê? Porque são caminhos tão opostos, o perfil de vocês. Um é extremamente BH, ele respira BH, veio aqui, falou da região, mas a gente vê que ele respira BH. E você é uma pauta totalmente ao contrário, você respira interior. Você entende essa diferença e você entende que nós, interior, somos deslocados da capital. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Adelino, na verdade, eu sou indignado com a visão que boa parte das pessoas da capital tem do interior. Existe um desconhecimento que é muito grande. Esses fatores que eu citei da resposta anterior, do agronegócio, da produção de leite, dos queijos premiados, do café do Cerrado Mineiro. Nós temos aqui a cidade que mais produz café no mundo, Patrocínio, está aqui do lado. Da suinocultura, a maior cooperativa de suinocultores do estado está aqui em Patos de Minas. O Brasil hoje, quem carrega o Brasil é o interior. E as decisões políticas, elas são tomadas muitas vezes nas capitais. Isso acontece na capital do estado, em Belo Horizonte, e na capital federal, que é Brasília. São duas bolhas. As pessoas ficam ali dentro de uma bolha, uma meia dúzia, tomando as decisões como se soubessem o que é melhor para nós que estamos aqui nos municípios, aqui que o emprego é gerado, aqui que os problemas também acontecem, e às vezes lá no ar-condicionado o pessoal quer tomar as decisões de uma forma unilateral, sem regionalizar as ações, sem vir na ponta. Não basta vir no interior do estado para comer pão de queijo, tomar cafezinho e tirar uma foto. É preciso trabalhar pelo interior em conjunto com as lideranças que estão aqui. Portanto, Uberlândia, Belo Horizonte, hoje tem importância quase que a mesma para a economia do Brasil e do mundo. Então, não é razoável que você fique encastelado lá em Belo Horizonte, sendo que o estado de Minas Gerais é o estado que mais tem municípios no Brasil, são 853 municípios. E aí cabe ressaltar que o norte de Minas não tem nada a ver com o sul de Minas. O sotaque é diferente, a comida é diferente, as potencialidades são diferentes, a economia tem fatores diferentes e os problemas também são muito diferentes.
Assim como a zona da mata é muito diferente aqui do nosso Triângulo, o Parnaíba, o Noroeste, assim como as cidades mineradoras têm outros desafios em relação às cidades do agro, e o governo de Minas, um senador, enfim, um representante de Minas Gerais, ele tem que compreender essa diversidade e conciliar todas essas situações. O Gabriel Azevedo, que você citou, ele já afirmou que entende que o prefeito de Belo Horizonte é mais importante do que o governador de Minas. É um cargo mais importante na visão dele. Eu não posso concordar com isso. Mas eu gosto dele. Eu acho ele uma pessoa capacitada, qualificada para o debate. É alguém que eu já conheço há algum tempo, acompanho. E você citou muito bem, foi feliz no que você falou. Não é porque a gente conversa, dialoga com uma pessoa, que necessariamente você concorda com quem que ela diz. Em comum com o Gabriel, nós temos a vontade de mudar o estado de Minas Gerais, de ver uma gestão mais moderna, mais inovação. Mas nós temos o eixo diferente, como você citou. Eu quero que o Estado espalhe as suas ações pelo interior. Eu não quero que fique só concentrado na capital. E aí, para entender o interior de Minas Gerais, você tem que calçar do timbre. Você tem que saber o que é o tirador de leite. Você tem que saber o que é a vida de quem mexe com dados. Você tem que saber o que é uma estrada rural, uma ponte que vai embora com as chuvas. Essa é a realidade de Minas Gerais. Afinal de contas, comer o pão de queijo é fácil, difícil é fazer o queijo e tirar o leite, né? Exatamente. Difícil é amassar, fazer a massa do pão de queijo. Difícil é você capinar, difícil é você fazer uma cerca, esticar o arame, arar a terra, subir em cima do trator, colocar o café para secar, saber o que é o frete, as estradas que os fretes têm que percorrer muito. Eu sou filho, neto, bisneto, tataraneto de produtor rural. Não é de grande produtor, não. É gente da roça mesmo, como a gente diz aqui. Mas isso é a essência de Minas Gerais. E eu tenho orgulho disso. E eu fico indignado, como eu falei no início da resposta, quando alguém não sabe bem o que é Jabaúba, não sabe o que é Patos de Minas, não sabe o que é Caldas lá no sul de Minas, Poços de Caldas, não sabe o que é Gonçalves lá no sul de Minas, pensa que as cidades de Minas que são turísticas é só Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. Nós temos o sul de Minas com as cidades montanhosas, lá tem Gonçalves, que eu citei. Nós temos outras cidades históricas, como Paracatu, por exemplo, que tem uma força muito grande no agro, mas também é uma cidade histórica. Enfim, Minas Gerais é encantadora, tem uma diversidade, tem uma força muito grande e que fica muito adormecida. Por isso que eu estou me esforçando em junto aos prefeitos para discutir tudo isso. Você tem expectativa do seu próximo partido? O que eu posso assegurar para você é que eu estarei filiado no partido já no mês que vem ou, no máximo, no início de março. Essa situação ela não me preocupa, porque ela vai ser resolvida. Eu já conversei com vários partidos desde o ano passado, até para entender qual é o projeto para Minas Gerais que cada partido tem, qual é o projeto para o Brasil que cada partido tem, e como querem cada partido vai caminhar no ano que vem. Se vai caminhar com Lula, eu, evidentemente, não tenho condição de estar nesse partido, porque a minha orientação é outra, a minha linha é outra. Então, eu precisei conversar com todos esses partidos para entender. E também para deixar muito claro que eu terei liberdade para desempenhar a minha atuação, seja enquanto prefeito, seja enquanto presidente da ANM ou qualquer outra função que a gente venha a concorrer e, eventualmente, ocupar. Acho que hoje as pessoas votam em princípios, em valores, em ideias, acima de tudo, e não no partido político. Mas tem partidos que realmente fica mais complicado de você caminhar por adotar uma linha que é diametralmente oposta. Aí fica impossível caminhar. Então tem que haver ali um mínimo de convergência. Você considera um erro do governador Romeu Zema de o não ter te apoiado para a eleição da MN? Bom, foi uma escolha dele. A minha escolha, desde 2015, foi caminhar com os princípios e valores da direita, apoiar o governador Romeu Zema na sua eleição, na sua reeleição. Sempre o defendi. Eu não pude candidatar a prefeito pelo Partido Novo em 2020, porque o partido não permitiu. Já foi a minha primeira grande decepção ali com o partido. Eles me convidaram para voltar prometendo mudanças. Eu me coloquei à disposição e voltei. E aí, quando eu fui reeleito aqui em Patos de Minas, comecei a ser incentivado a entrar na eleição da Associação Mineira dos Municípios, que tinha lá um ex-prefeito, que não era mais prefeito, e que estava querendo candidatar novamente. Eu achei que seria natural, até pelo histórico de apoio que eu sempre oferecia ao governador,
ao partido, ao governo, sempre defendi o governo, eu fui me oferecer para trabalhar pelo projeto nacional do governador e pelo projeto estadual do vice-governador. Lamentavelmente, eu fui surpreendido com a máquina do governo trabalhando contra a nossa candidatura, sendo que o que foi conversado comigo foi diferente. Então, eu entendi que, a partir dali, eu poderia seguir o meu caminho, que é o que eu estou fazendo. Ganhei a eleição, mesmo contra o governo, e nós estamos fazendo um trabalho com firmeza, com independência, mas de forma respeitosa, de forma institucional, como precisa ser, entre o governo de Minas, que é uma instituição tão grande, tão séria, tão respeitada, e também a AMN, que ele representa. Dos 853 municípios, nós temos 838 municípios hoje afiliados, e a gente está simplesmente defendendo aquilo que é de direito dos municípios. E se o governo entende isso, às vezes, como crítica, não quer aceitar as nossas reivindicações, paciência, a gente tem que continuar fazendo o trabalho pelo qual nós fomos eleitos. Na última semana, teve uma reviravolta na política de Minas Gerais envolvendo você, a sua esposa, a deputada Lude Falcão, e o governador em exercício, o vice-governador Matheus Simões, que até então, haja vista que imaginávamos que teria pelo menos um bom relacionamento eh, de vocês. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, sobre o que aconteceu de fato e por que virou toda essa confusão. Porque, a primeiro impacto, isso atinge diretamente a pré-campanha dele, falando politicamente, não do fato em si. Adelina, existem coisas que estão acima da política. A primeira delas é a minha Claro. família. Em relação à minha família, à minha esposa, os meus filhos, os meus pais, eu não aceito desrespeito, não aceito agressividade. E isso, para mim, é inegociável. Se eu vou ter prejuízo político com isso, se vai ter perseguição, para mim, sinceramente, não importa. Em primeiro lugar, eu defendo a minha família. Como eu te respondi ali na última pergunta, existe uma situação desde a campanha da AMN que me surpreendeu muito. Eu imaginei que o vice-governador, que deseja se tornar governador, vai se tornar, porque o governador Zema vai renunciar, já anunciou isso. Então, pelo menos durante os próximos meses, o vice-governador vai se tornar governador, mas ele quer candidatar e em outubro ele deseja se reeleger. E eu acho que esse debate ele foi muito antecipado, né? Minas está com tantos problemas precisando de resolução, e você antecipar tanto na campanha política, eu acredito que prejudica. Cada um tem direito de se candidatar, mas acho que tem que fazer isso da forma certa e no momento certo. Então, não tive o apoio da eleição da AMN, comecei a fazer o meu trabalho aí com muita firmeza, com muita independência, como, aliás, eu encaro todas as missões que eu já tive na vida, os 2 mandatos de prefeito, o mandato lá como presidente da AMN, e mesmo antes de entrar na política, eu nunca tinha me candidatado, eu não tenho parente político, nem nada, mas eu fui presidente aqui da Associação Comercial, fui presidente do Conselho de Segurança Pública, diretório acadêmico da faculdade, associações que trabalham com crianças. Eu sempre me dediquei muito, eu não sei fazer de outra forma. E parece que a minha atuação incomodou o governo, e algumas pessoas começaram a me incentivar a entrar na eleição desse ano, e naturalmente, isso está muito claro, isso incomodou o vice-governador. E ele precisa aprender como governador, que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa educada, até quem discorda dele ideologicamente, quem é adversário dele, sabe que ele é uma pessoa calma, uma pessoa equilibrada. O vice-governador precisa se espelhar nele. E aí, eu fiz e tenho defendido ao longo dos últimos meses uma reivindicação, junto de outras, né, das rodovias, dos hospitais quintonais, a reivindicação de que o Estado assuma os custos daquilo que é de responsabilidades dele, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o IMA, Emater, Hemominas, porque os municípios de Minas Gerais, pouca gente sabe disso, e a gente está escancarando isso, estão pagando aluguel, água, luz, telefone, estão cedendo funcionários, estão construindo em delegacia, estão pagando internet, estão fazendo convênio de repasse de recursos. Em muitos municípios de Minas Gerais, em centenas de municípios de Minas Gerais, o governo de Minas paga apenas o salário do policial. É o município que banca todo o restante, manutenção, pneu de vias-muras.
E isso não é aceitável, porque de tudo que o brasileiro paga de imposto, só 10% fica com a prefeitura, com os municípios. O resto vai tudo para Brasília e para Belo Horizonte. E se perde lá na burocracia, na ineficiência, para não falar em outras coisas. Então, é uma demanda legítima, institucional, respeitosa, e o vice-governador ele veio a público e debochou do apoio que os municípios, que as prefeituras dão aos órgãos do Estado, dizendo que, abre aspas, eu mandei cancelar todo o apoio que o prefeito de uma determinada cidade dava para a polícia. Eu fui ver todo o apoio, e ele foi irônico, né? Ele debochou, ele tem gestual. Como é que eu fui ver todo o apoio que dava? Eram 2 estagiários. Então, não tem nenhuma cidade de Minas Gerais que contribui com apenas 2 estagiários. Aqui em Patos de Minas, só na Polícia Civil, nós tínhamos 13 funcionários cedidos, além do pagamento de aluguel, além do pagamento até de limpeza, de faxina, água, luz, telefone. E o lugar que ele mandou cortar o convênio foi aqui em Patos de Minas. Foi a única cidade de Minas Gerais que teve o convênio cortado. E ele cortou o convênio e não fez a reposição de nenhum servidor. Então é uma retaliação para prejudicar o feliz. E aí eu trago da minha reflexão, quem é que prejudica? Ele não faz o que dá uma questão. Ele vai prejudicar quem está lá com multa. Vai prejudicar o cidadão. Porque a nossa demanda é que o Estado assuma os custos que os municípios estão tendo. Não é cortar tudo e prejudicar a população. E aí, evidentemente, eu reagi de uma forma serena, tranquila, mas muito firme. Falei que era inaceitável que um vice-governador demonstrasse esse conhecimento tão grande em relação ao interior, porque falar em 2 cidades é com tanto apoio para os municípios, então, simplesmente, realmente um deboche, uma ironia de uma cidade que apoia os municípios. Interessante como existe. É interessante como existe esse sentimento da capital. Não estou falando do vice-governador, estou falando desse sentimento da capital de deboche. É interessante. Aí você estava complementando com relação à Lude. Eu, na minha opinião, você não vai dizer isso, mas eu posso dizer. Na minha opinião, esse deboche em relação à capital do interior, ele se materializou desse comportamento dele. É como se o interior fosse menor, isso é uma coisa insignificante. Só que aí eu peço a atenção de todos que estão nos assistindo. Sabe quantos por cento da população de Minas vive no interior? 80% da população de Minas vive no interior. E eu Você imagino que deve ter um tanto de gente na capital que também é do interior. muita gente com origem no interior, que nasceu ou o pai e a mãe nasceu e vai por aí afora, né? A capital, ela surgiu quase no interior. É uma ignorância até histórica, né? O PIB também, quase todo o PIB está concentrado no interior de Minas. Mas eu não fiz essa reação de forma elegante, né? Eu devia ter tranquilidade, com educação. E o vice-governador, como é que ele reagiu? Em vez de ligar para o presidente da MN, que sou eu, para o prefeito, sou eu que estou fazendo a reclamação, ele, imaginando que a minha esposa, que é deputada estadual, tem que obedecer às ordens dele, ele ligou para ela. E ligou aos gritos, dizendo, novamente, abre aspas, fala com o seu marido, se ele não me ligar até o fim da noite me pedindo desculpas, nem o porteiro de nem o conquistado de Minas vai atender vocês e mais nada. E ela ficou muda, atônita, como se diz, depois escutando aquilo, e só conseguiu desligar o telefone. E não entendeu no início, porque ela não foi ela que reclamou, não é ela que está fazendo essa reivindicação. Mandar a tela de deputado estadual tem nada a ver com a demanda dos PCs. Ela nem passa perto lá da MN, ela não tem nada a ver com essa situação. Então ele misturou totalmente as coisas, mostrou que acha que a deputada tem que obedecer ao vice-governador, e o pior, ele teve um comportamento agressivo contra uma parlamentar. Ele se esqueceu que ele está representando o governo do Estado e se esqueceu que ela está representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi agressivo, desrespeitoso, baixo e covarde. E como eu te disse, esse tipo de comportamento eu não aceito. A gente já está sofrendo retaliações aqui. Tanto é verdade o que nós estamos dizendo, que a minha esposa disse, e que eu pedi para ela pensar muito bem se ela ia encerrar essa situação. Ela falou: não, eu prefiro até perder meu mandato do que deixar de dizer a verdade e de falar o que realmente está acontecendo. Porque Mas isso que você está falando aí
de que conversou com ela para saber a possibilidade, de externar isso, isso que você está falando é muito importante, porque ao longo dos anos, e aí eu tenho 20 anos que eu cubro política, esse impacto, a princípio, ele foi destrutivo para o Matheus Simões, mas a longo prazo, para você e para a Lude, pode ter repercussão negativa, pode tentar a oposição, pessoas que não gostam de você, pessoas que não querem entender o que houve, como houve e às vezes não querem te ouvir, podem vender a ideia de que você não é um político confiável do ponto de vista do bastidor. Você já pensou sobre isso? Eu sempre serei confiável em relação ao bastidor. Agora, se a pessoa quer agredir a minha esposa verbalmente, mas é uma agressão. Isso, a gente sabe que isso não está previsto esse tipo de comportamento, né? Isso é inaceitável. É um limite, né? Limite, ultrapassou completamente o limite. Se ele liga para mim, ou até para a Lud, e faz uma cobrança, mas de forma respeitosa, ô, seu marido podia ter feito isso. Olha lá, como que faz uma coisa dessa? Aí ninguém fala para ele, olha, governador, vice-governador, o senhor tem que ligar para ele e tal, mas dialogando. Agora, quando tu liga nesse tom, é porque já perdeu completamente o respeito. E aí, eu não quero que essa pessoa também confie em mim, não, porque eu também já perdi a confiança nela em todas as esferas. Eu já perdi a confiança pessoal. Ele ligou com a minha esposa com esse tipo de agressão. Imagina o político, então. No dia que arrebentou isso no cenário mineiro, eu entrevistei, coincidentemente, o Marcelo Aro. E aí eu perguntei para ele: "Aro, o que que você acha dessa confusão toda? Eu gostaria que você gostaria de comentar?" E ele falou que enxergava isso, falou que você é muito querido, que gosta de você, gosta da Lud, com aquele jeitinho dele de falar, que é até bem característico. Falou que era um negócio meio que de família que se ia passar, colocou panos quentes. Você viu essa resposta desse, essa fala dele? Você gostaria de comentar? Eu vi a fala dele. Por um lado, eu agradeço, né, pelos elogios à Lute e a mim. Por outro lado, eu lamento que ele trate isso como um ruído de família. Eu não sou da família do vice-governador, eu não sou amigo dele, ele nunca foi na minha casa. Eu fui na casa dele uma vez na vida, que foi 8 meses depois da minha eleição da NN, e ele me convidou para conversar, eventualmente, para falar sobre apoio político, coisa que ele não disse lá. Esse assunto acabou não se desenvolvendo e então, sinceramente, não tem ruído de família não, o que tem é uma falta de respeito, uma agressividade desmedida, uma agressão descontrolada contra uma mulher que é deputada estadual, que é esposa, que é mãe, que a gente não pode admitir. Acima de tudo, uma covardia. Ligue para mim, tem que ligar para mim, não tem que ligar para gritar com a esposa de ninguém, né? Então, esse tipo de situação, pelo contrário, eu acho que não é causar desconfiança a longo prazo, não. Tem que ser demonstrado mesmo como é que algumas pessoas pensam que as coisas funcionam. Porque esse tipo de atitude não cabe mais nos dias de hoje, nem fora da política, nem dentro da política. Não tem que ter submissão dentro da política. Não tem que ter esse sentimento de que o interior é submisso à capital, de que uma deputada tem que ser submissa a um governo do Estado, de que um prefeito tem que ajudar as forças de segurança, tem que ajudar calado. Não é dessa forma que as coisas funcionam. Falcão, existe a expectativa de você ser candidato a deputado federal ou alude? Vamos falar sobre isso, porque eu acho isso importante, porque você, beleza, presidente da MM, você tem um cargo muito importante e você está nos holofotes. Então, existe a possibilidade de você ir para a Câmara dos Deputados ou alude, principalmente alude agora, né, também. Tudo é possível. Eu tenho dito aqui que a população de Patos, da região, e a população de Minas Gerais entender que é mais vantajoso, né, para o nosso Estado, a gente vai cumprir, entender e aceitar os multas. Tem gente que está na frente, e Cleitinho lidera todas as pesquisas. São fatos, isso é números. Se você fizer essa pesquisa hoje, ele vai estar liderando a pesquisa.
No entanto, nós temos também, nas mesmas pesquisas, algumas informações importantes. A população de Minas Gerais espera alguém que saiba administrar, que tenha experiência em gestão, que tenha facilidade de dialogar, que tenha esse perfil mineiro, de respeitar as pessoas, de respeitar quem é mais humilde, quem é do interior, quem é da capital, quem é de cada uma das regiões de Minas Gerais, das 10 macro-regiões de Minas Gerais. Aqui em Patos de Minas, Adelina, é natural que se eleja novamente um deputado federal, como já aconteceu em outros momentos da história. E aí, imaginando que a Lula Exatamente. 60 mil votos para deputado lá em 2022, quando a gente não tinha prefeitos, quando a gente estava lá atrás ainda nessa etapa de construção, é plenamente plausível, né, é aceitável que a gente tenha bem mais votos nessa eleição. Ou ela ou eu para o cargo de deputado federal, por exemplo, ou eventualmente um outro cara. Essa construção ela tem que ser feita junto da população, não pode ser um projeto de poder, não pode ser aquela imposição, eu sou o candidato e pronto. Que, aliás, é o que o vice-governador parece fazer o tempo todo. Né? Ele acha que ele vai juntar todos os partidos e que a eleição nesse ano, em outubro, vai ser quase que só uma mera formalidade ali para confirmar. E você tem que debater na eleição. Nós vamos ter que falar da segurança pública de Minas Gerais, de quanto o efetivo está defasado, da falta de equipamentos. Nós vamos ter que falar das estradas com pedágios caríssimos, sem terceira faixa, sem um palmo de duplicação. Hoje que a gente tem pedaço Nessa via de Uberlândia, Uberlândia Patrocínio, Uberlândia Patos, aí é uma coisa horrorosa. hoje mesmo nós temos buracos na área pedagiada entre Patrocínio e Uberlândia, que é a estrada que todo mundo aqui da região pede para ir para Uberlândia, quem vier daí para cá também deve pegar. Isso era aceitável? Eu sou a favor de concessões bem feitas. Para mim, uma privatização bem feita, como eu fiz aqui da iluminação pública em Patos de Minas, eu fiz uma parceria privada aqui, fiz o leilão, né? Bolsa de Valores de São Paulo. É o melhor serviço que eu tenho na cidade, mas porque foi bem feito, a modelagem foi bem feita. Nós temos iluminação de LED na cidade toda, reduzimos em 15% a taxa de iluminação pública, economizamos trilhões de reais todos os anos na conta de energia do município, que paga pela iluminação das ruas, das avenidas, das praças. Então, o que é bem feito, a gente tem que tirar o chapéu. Agora, uma privatização dessa aí, que só cobra o pedágio mais caro que tem no Brasil, praticamente, e não tem nenhuma melhoria para a população, a gente tem que ter dignidade de defender que isso não pode mais acontecer. Então, nós vamos ter que debater a saúde pública do Estado, que ainda tem muitas filas aí em cirurgia de fêmur, de quadril, muitas pessoas idosas esperando esse tipo de cirurgia, e que é de responsabilidade do Estado. E os municípios, enquanto isso, se sacrificando financeiramente para bancar o hospital municipal, Santa Casa, para contratar cirurgia, procedimento através dos consórcios, quanto a União e o governo do Estado deveriam estar coparticipando, porque a saúde é tripartite, são três fatos: União, Estado e município. Só que o município, que é o que menos tem dinheiro, é o que mais está gastando. Então, isso aí tem que ser debatido. Aqui em Uberlândia não, viu? Sabia disso? A gente descobriu aqui que aqui em Uberlândia, por opção, o que é interessante e precisa ser estudado e esclarecido, por opção aqui em Uberlândia nos últimos anos era pago só pelo município. Não foram feitos os cadastros nos consórcios. Mas é assunto para outro comentário, mas é interessante isso. Falcão, muito obrigado, viu? Eu agradeço pela oportunidade de falar sobre Minas Gerais. Eu reitero, nós temos que pensar na Minas Gerais do futuro. Essa não é só obrigação dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados. A população mineira tem que argumentar, tem que debater, tem que conversar. Enquanto Minas vai perdendo o bonde em determinadas situações, o Paraná está voando, está se destacando na educação, na infraestrutura. São Paulo nem se fala. Goiás está hoje pagando o melhor salário do Brasil em soldado da Polícia Militar. Tem uma segurança pública que se destaca e nós não podemos perder o bonde da história. Esse debate é urgente, ele é necessário. O governador Romeu Zema fez um bom primeiro governo, ele fez aquilo que tinha que fazer para equilibrar as finanças, mas nós estamos esperando o segundo passo. Nós estamos esperando as entregas e a gente não pode ir para o terceiro mandato
somente com esse argumento de que um determinado passado não pode voltar. Porque eu acho que não pode voltar. Acho que o governo do QT foi horrível, do Pimentel. Mas a gente não pode só ficar falando disso, nós temos que olhar para frente. Temos que olhar para o futuro de Minas Gerais. E nós estamos tentando fazer essa contribuição. Eu deixo meu abraço aqui a toda a região que acompanha o portal Regionalzão, que acompanha o seu programa, e a gente vai continuar à disposição para tratar não só da nossa região, mas de Minas Gerais e do Brasil. Muito bem, esse foi o Poder Entrevista com o Falcão. É, muito assunto bom para você, viu?